Uhum. Fique à vontade. Tá bom. Bom, gente, então, boa noite. Estou vendo aqui já vários de vocês conectados, né? A gente já teve a oportunidade de se encontrar na gravação que eu mandei previamente para vocês. Então, boa noite, eu sou a professora Diane, né? E nesse nosso encontro, então, nós vamos conversar sobre marketing, como que o marketing pode apoiar os educadores, né? O marketing é um assunto até no começo eu conversava com o Piva que ia ser delicado a gente conversar de marketing na educação, porque na área de ciências humanas, na área de ciências sociais, a gente enfrenta aí o preconceito, né? Porque as pessoas não sabem ao certo o que é marketing. Então já parte do princípio que a gente vai falar de mercantilização da educação ou algo parecido e não é bem isso a proposta para esse encontro, né? E sim é que vocês entendam o que é marketing a gente poder desmistificar um pouco essa área e ver no que é que o marketing pode apoiá-los, principalmente nessa época de transpandemia, né, que a gente está passando. Então, antes da gente conversar um pouco sobre marketing, eu só queria dar o feedback para vocês das atividades que vocês fizeram, né, no sistema de avaliação de aprendizagem, no SAA. Então, assim, na primeira questão, a maior parte de vocês acertaram, né? A gente teve um acerto aqui de 83,33%, que era a nova abordagem do marketing e o caminho do consumidor. E realmente todas as alternativas eram corretas. Nós temos hoje em dia 5 caminhos, né, do consumidor, que passa pelas etapas de assimilação, depois de atração, arguição, ação e apologia, e tudo isso é importante. A gente vai conversar sobre esse novo caminho no marketing 4.0. Depois, a outra questão era sobre o marketing 3, né, e o marketing 4.0, e como que os autores desses livros, né, o Kotler, o Cartajás, o Setiavan, eles sinalizavam, então, né, que necessidade que eles estavam sinalizando. E eles estavam realmente sinalizando uma necessidade de que essas ações mercadológicas começassem a respeitar a pessoa humana na sua totalidade, porque isso não era feito dessa forma, né? E alguns de vocês colocaram que era avançar em técnicas do estudo do comportamento do consumidor, e não o estudo do comportamento do consumidor 100%, vendo o consumidor apenas como aquela pessoa que compra, ele se encerra lá em 2010, e depois dali começa uma nova perspectiva para o marketing. E depois também eu perguntei para vocês como que na visão do Kotler, né, que é o grande guru aí da área de marketing, para ele o que, que deve ser então, né, o marketing. E a maior parte de vocês também acertou, né? O marketing ele tem que ser uma filosofia empresarial, ele tem que estar linkado à alta administração, não é uma decisão da alta administração. 33% de vocês colocaram essa opção, mas não é a alta administração que decide, mas sim o conjunto da organização, por isso que precisa ser uma filosofia, né, e não uma imposição empresarial. Então, dito isso, eu começo com algumas colocações que eu até fiz umas anotações hoje de um livro bem interessante que, infelizmente, a gente não tem ele em português para disponibilizar no Google Books, mas vocês já encontram ele para comprar, se vocês quiserem, que ele se chama Isso é Marketing. É do Seth Godin. O Seth Godin trabalhou muito tempo com marketing, grandes empresas, né? E ele escreveu esse livro em 2018 e a tradução dele chegou no Brasil no ano passado. Mas na internet eu só tenho ele, depois se vocês quiserem, até deixar o link aqui disponível para colocar para vocês, mas ele está em inglês do Google Books, né? E ele começa brincando o que, que os clientes, né, devem saber sobre o marketing, não o que os profissionais de marketing devem saber sobre marketing, né? Essa é a grande jogada. Primeira coisa que eu já começo falando lá naquele PowerPoint que eu passei para vocês, é que vocês precisam saber, enquanto educadores, que marketing não é publicidade e também não é vendas, né? Marketing é muito mais do que isso, é muito além disso. Outra, né? Vocês também precisam saber que, por incrível que pareça, muitos profissionais de marketing não sabem o que é marketing hoje em dia. Já se perderam no caminho.
e fazem qualquer coisa, menos marketing. 90% dos profissionais de marketing fazem propaganda e publicidade e acham que estão fazendo marketing. É uma pena, mas a própria formação desse profissional se perdeu no tempo. Ele caiu em... A credibilidade dele caiu muito, ele caiu em descrédito, as pessoas já acreditam que as propagandas são enganosas, já não dão bola mais para os profissionais de marketing. Muitas instituições transformaram esse curso infelizmente, né, assim, nós somos uma faculdade de tecnologia na FATEC Itu, mas o nosso curso de marketing tem 3 anos, é um curso estruturado. A maior parte das faculdades hoje em dia oferecem o curso de marketing na categoria de curso superior de tecnologia de 2 anos. E aí você não consegue ver nada direito. Então você tem ali um punhado de conteúdos que a pessoa não consegue dar sentido àquilo. Em 2018 eu ofereci 2 cursos de marketing na FATEC Itu voltado para micro e pequenos empresários, para as pessoas da comunidade. E aí teve muita procura, eu tive que dividir esse grupo em vários grupos menores, e num deles eu separei só com o pessoal que já tinha estudado marketing em algum lugar, porque eu queria entender por que esse pessoal tinha estudado marketing e estava indo fazer um curso de marketing. Era só porque era uma abordagem mais atual ou porque eles tinham um problema de formação mesmo? E olha, eu vou falar para vocês, eu fiquei impressionada, porque eles não sabiam o que era marketing. A maior parte ali falou: professor, a gente só viu os conceitos ali, mas a gente realmente não sabe o que é marketing. Isso porque já estavam na área, estavam atuando e não sabiam o que era. Então a gente vê o grau de dificuldade que a gente tem hoje em dia na formação desse profissional, né? Então, quando a gente recupera um pouco do que eu passei para vocês lá no slide, então, gente, o marketing, na verdade, ele deveria, e na verdade ele tem que ser, mas o deveria, ele é um verbo usado, e é um verbo que infelizmente a gente tem visto muito no mercado, porque as pessoas não têm seguido. Então, o marketing, ele tem que ser a ação generosa de você ajudar alguém a resolver um problema. O marketing existe para a gente resolver o problema de alguém. Não é para a gente enganar ninguém, nem para persuadir ninguém, nem para desmerecer ninguém, desrespeitar ninguém, muito pelo contrário. Só que os profissionais de marketing, eles se perderam no caminho da persuasão, da manipulação, do dado fora de contexto, eles perderam a ética e perderam muitas outras coisas, principalmente quando a gente lê aquele livro da Brittany Kaiser, né, que ela lançou recentemente sobre a história da Cambridge Analytica, dos manipulados, ou quando a gente assiste aquele filme Privacidade Hackeada, aquele documentário, a gente se dá conta de como o profissional de marketing realmente se perdeu, né? Ele se perdeu na ganância, ele se perdeu na inteligência artificial, ele se perdeu no machine learning, ele foi se perdendo, e hoje em dia ele é mais um matemático, marketing, dedicado a somente ver dados que ele nem sabe para que existe tudo aquilo que está ali na frente dele, do que realmente fazer um esforço para fazer a coisa certa, que é aquilo que a gente foi formado. Nós somos formados para encontrar problemas e fazer a coisa certa, né? Então, o profissional de marketing, ele é formado para ser um profissional muito crítico da realidade. Isso me é muito custoso, né? Porque eu sou professora em uma faculdade pública e a gente tem um olhar de águia, a gente percebe tudo, a gente é formado para observar absolutamente tudo e todos e fazer sempre aquela crítica que é construtiva, que vem para melhorar o ambiente, e nem todo mundo entende isso. Não entende por quê? Porque a finalidade de um departamento de marketing é fazer estudos. Nossa função nós somos ligados à área da administração, como eu coloquei lá para vocês. Nós não somos da área de comunicação, nós somos administradores. Então, nossa função é fazer estudos de mercado minuciosos e traçar estratégias. Então, a gente vive para isso. Quem vai fazer a propaganda é a agência de publicidade que a gente vai contratar, um profissional e tal. Mas o profissional de marketing ele tem que ser 100% criativo. Ele é a pessoa que não pode se perder no caos, né? E as empresas já não permitem mais que esses profissionais ocupem esses espaços. Então, o marketing ele foi se esfacelando com a globalização, e a única coisa que sobrou para o profissional de marketing fazer hoje em dia foi a propaganda.
porque a gente, principalmente aqui na América Latina, muitas vezes a gente já não pensa mais o produto nem o serviço, porque ele já vem de fora, principalmente quando é uma empresa multinacional ou uma instituição de ensino global, então você vai perdendo o próprio vínculo com a instituição, né? Depois, tiraram de nós a distribuição e o acompanhamento. Depois, tiraram de nós também o cuidado do preço, da área, do cuidado com a ambientação do espaço físico. Resumindo, foram tirando coisas da gente, a única coisa que sobrou foi a publicidade. Então, agora todo mundo acha que profissional de marketing faz publicidade, não é isso, né? Então, o profissional de marketing, na verdade, ele existe para fazer coisas serem melhores ou coisas melhores, né? O marketing, ele oferece soluções. Nós teríamos que criar histórias honestas para contar para as pessoas, para elas quererem vir até a nossa instituição. Então, somos nós que contamos as histórias honestas, mas não é uma história que a gente quer ouvir, é a história que o outro precisa ouvir porque ele não nos conhece. Então, a gente tem que contar essas histórias, a gente tem que apresentar a instituição que o outro não conhece. Mas a gente não tem que apresentar a partir do nosso olhar, mas é a partir do olhar que o outro quer encontrar. Aí é que as histórias vão se desencontrando, porque muitas vezes a gente já vê isso em propagandas, depois eu vou mostrar para vocês algumas delas, que as próprias instituições de ensino hoje em dia fazem uso do marketing, de publicidade, para divulgar baixas valores de matrícula, para até mesmo prejudicar o trabalho docente, vende a metodologia ativa como se fosse agora suprassume o salvador da humanidade, não é bem isso. Então, assim, a gente tem uma série de situações, porque o profissional de marketing ele é formado para tudo, né? Ou seja, a gente trabalha com subliminaridade, a gente entende de um pouco de cada teoria, porque o marketing não é uma teoria pura, né? É teoria social aplicada. Então, assim, nós viemos das ciências sociais aplicada. E nós, então, temos conceitos de psicologia, nós temos conceitos que nós trabalhamos da área de administração, da área da matemática, né, da área da antropologia, da história, da geografia, da sociologia. Então, psicologia e sociologia é muito forte em marketing. E por conta disso, a gente realmente sabe, a gente aprende tudo, a gente sabe manipular, a gente sabe persuadir, mas a gente também aprende que a gente não tem que fazer isso, a gente não precisa fazer isso para vender, né? Por quê? Porque se a gente faz isso, a gente não está cumprindo o papel principal do profissional de marketing, que é fazer a mudança acontecer. A gente existe para ver a mudança acontecer. Nosso papel é mudar a cultura, e não é mudar a cultura simplesmente porque, vou mudar essa cultura porque quero que ela seja capitalista. Não é isso, né? Mas, ou seja, é você acompanhar a cultura que está em mudança. Às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem esse conteúdo. Eu com o produto, muitas vezes não consigo mudar uma cultura, mas eu consigo acompanhar aquela cultura que está em mudança, né? Muitas empresas fizeram isso. Porque, na verdade, quando a gente lê os livros de marketing, os autores de marketing, eles não estão criando novas teorias, eles só estão documentando a mudança pela qual o mundo está passando. Que nem o Marketing 4.0, que é o livro mais atual do marketing, ele está registrando toda a mudança que veio depois que foram criados os smartphones. A conectividade, a interatividade mudou completamente as relações humanas, né? Então, aí, o marketing, ele vem com essa finalidade, né? Então, ou seja, nós como profissionais de marketing, nós não poderíamos usar os clientes para resolver os problemas da nossa empresa. A gente precisa e existe para resolver os problemas das pessoas. E não do tipo, eu estou vendendo um pouco, então agora eu vou fazer uma mega promoção e vou fazer uma enganação aqui para todo mundo vir comprar. Não é assim, né? Nós não devemos agir dessa forma. Eticamente falando, nós assinamos e fizemos um juramento no momento da nossa colação de grau, e a gente deveria honrar esse juramento que a gente fez, e um deles era de ser profissionais éticos, né? De ajudar a resolver os problemas das pessoas, de ajudar o mundo a ser um lugar melhor para as pessoas poderem conviver, criar o critério da igualdade
implantar a equidade, e a gente não tem visto isso. Ao contrário, tem muitos profissionais que se orgulham de falar que é profissional de determinada área, engenheiro X, técnico Y, e o profissional de marketing, ele tem vergonha de falar que ele é profissional de marketing hoje em dia, porque o pessoal já vai ver ele como, tá querendo que está enganando as pessoas para a empresa lucrar mais. Então a gente perdeu a credibilidade. A gente é mais ou menos a profissão do vendedor na década de 80, 90, que mudou até o nome, né? Hoje em dia a gente vê atendente, assistente, né? Mas ninguém mais quase usa a palavra vendedor, porque as pessoas pegaram a versão a palavra vendedor como profissão. E o profissional de marketing aconteceu a mesma coisa. Então a gente agora usa estrategista digital, e outros N nomes aí que a galera tem usado, growth hacker, mas a gente já não quer mais usar profissional de marketing. E isso é triste, né? Porque as pessoas estudaram para serem profissionais da área de marketing. Então, aí para abrir para vocês, para a gente conversar um pouco, o profissional de marketing hoje em dia, ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né, da transpandemia, ele precisa ser um profissional empático, e ele nunca tem que fazer a vontade dele. Não é para isso que nós estamos no mercado, né? O profissional de marketing precisa entender a cultura do outro. Aí que entra o ponto da cultura, né? Porque no mundo nós temos muitas culturas, a gente não tem uma única cultura. Na sala de aula a gente tem alunos com diversas culturas, e a gente deveria agora se colocar no lugar do outro, pelo menos tentar estar na posição do outro, né? Para a gente poder trabalhar o que a gente fala na área, né, o marketing empático, ou o marketing da conexão humana, o marketing da experiência, o marketing da vivência, né? Então, e a gente está muito distante disso, eu noto que a gente está muito distante disso. No começo da pandemia, eu notava que as pessoas, eu lia o jornal e falava, puxa, será que a gente realmente vai conseguir ser mais solidário no final de tudo isso? Ser mais empático, ser mais altruísta, ser mais solidário. Mas conforme vão passando as semanas, parece que essas coisas vão se perdendo. E agora a gente já amanhã está todo mundo na expectativa de ouvir o que o governador vai falar sobre a possível reabertura gradual das escolas, os novos protocolos. E parece-me que agora em Itu eu vejo que as empresas só queriam era a oportunidade de abrir de novo as suas portas e atender as pessoas do mesmo jeito, né? Sem pensar no protocolo, sem pensar na higienização, sem pensar na proteção, sem pensar no distanciamento. Então, sabe, essas coisas são tão tristes, porque tudo bem, a gente vive em um mundo, num sistema, né? Num sistema econômico capitalista, mas isso não significa que a gente não tem que ter sentimento. Muito pelo contrário, né? Eu sempre falo para os alunos em sala de aula que um empresário, uma empresária, a função dessa pessoa é resolver problemas de outras pessoas. De um educador é educar e prezar pela formação do cidadão. E eu estou vendo aqui comentários e chega mensagens no meu celular, as pessoas já querendo abrir as escolas de qualquer jeito, porque os pais estão exigindo a abertura das escolas, né? Porque como que a gente vai fazer com alto custo? Hoje mesmo eu escutei o prefeito, né, da cidade de São Paulo, Bruno Covas, falando, não, mas como assim? Eu vou ter que bancar todos os testes agora, as empresas não têm como dar uma contrapartida. Então, assim, poxa, a gente está ainda no trans-pandemia, as pessoas já estão lutando por causa do capitalismo, uma coisa ridícula. A gente já tem um número altíssimo de pessoas doentes, né? Aqui em Itu, várias pessoas falecidas aqui também na cidade, em todo o São Paulo, Brasil, um vexame. Antes a gente viu o noticiário, nossa, na Itália já temos não sei quantos mil mortes. A gente já deixou todo mundo para trás, entendeu? No Brasil hoje o número de mortos sabe, como se já fosse uma coisa cotidiana. Então, essa necessidade de se colocar no lugar do outro é o que eu tenho notado, que não é só os profissionais que atuam no segmento de mercado, nem nada disso, é num todo. Assim, eu tenho convivido agora, acompanhado docentes, acompanhado alunos,
E vez ou outra a gente escuta um comentário de aluno que não é por má vontade, não, do professor, não é nada disso. Mas é que muitas vezes a gente já não está mais conseguindo se colocar no lugar do outro, por mais que a gente tente, né? Então, assim, quanto mais a gente vai subindo na estrutura hierárquica, mais dificuldade a gente tem para se aproximar da base, da cultura, né? Do povo e da comunidade, é ali que as coisas acontecem. Então, o meu clamor para vocês hoje é para esse reconhecimento que a gente tem que cobrar da sociedade, do profissional de marketing, que ele tem que sim, ele tem que se engajar em dar o melhor dele para a sociedade, parar de ser aquele que fica inventando história para vender apenas produto, para poder a empresa lucrar no final do mês e só reter o capital e não fazer a redistribuição do mesmo. Por mais que a gente esteja num sistema capitalista, mas a gente tem que pensar hoje em dia nós temos tantas possibilidades de trabalhar com economia criativa, economia solidária, né, com franquias sociais, N possibilidades, e a gente ainda pensa que no momento de pandemia as pessoas estão pensando em lucrar, e isso é inconcebível. E nós deveríamos escolher as empresas que nos respeitam, aquelas que nos perguntaram se estávamos bem, aquelas que mandaram um recado falando, olha, estamos aqui se vocês precisarem da gente para qualquer coisa, mas dificilmente a gente recebe uma mensagem dessa. Eu, assim, na palma da minha mão, de uma apenas, eu acho que se eu recebi 2 mensagens dessa em todo esse período, foi muito. Se eu tivesse morrido, ia ser só um CPF a menos. Então, é muito complicado, né? E as pessoas não conseguem se colocar no lugar de quem teve os sintomas, né? E, e aí a gente vê o quanto que parece-me que a gente tenta ser algo que a gente não é. E aí passo a palavra para vocês. Por quê? Porque nessa tentativa de ser empático, você é qualquer coisa, menos empático. Então, assim, você acaba sendo superficial, egoísta, racista, discriminatório, e uma série de outras características, porque você não consegue se colocar no lugar do outro, né? E é exatamente isso que a gente precisa nesse momento, que o marketing para a educação nos ajude nesse momento em que retornaremos, né, às aulas, e que nos ajudem a nos colocar no lugar do outro, que o marketing nos ajude a entender a nossa organização, que esse capítulo de livro aí, que eu deixei nesse livro que o professor Piva indicou, seja para vocês uma possibilidade de vocês planejarem as ações administrativas da instituição, seja ela pública, seja ela privada, seja ela não governamental. O marketing é aplicado a todos os ramos, porque ele não é algo apenas capitalista, né? Por mais que a palavra signifique mercado em ação, ele, quando tem a função de administração, ele tem a função de você planejar o todo. Eu sempre falo para os alunos que a palavra marketing é muito triste. Eles deveriam ter pensado uma outra palavra. Porque quando você lê a palavra no inglês, você entende o significado dela, mas quando você traduz para o português, fica muito horrível. E é por isso que a gente peca tanto, né? Então, nos Estados Unidos, enquanto as pessoas o são, aqui no Brasil a gente o estuda. E isso vira uma bola de neve que ninguém consegue entender, então, do que é que nós estamos falando, né? Então, agora abro para vocês poderem tirar dúvidas, angústias, questionamentos, fiquem à vontade, viu? Acho que vai ter que fazer chamada oral. Ai, ai. Pode até ser pela ordem alfabética. Ixi, você já se ferrou. Ai, ai. Não, eu acho que é mesmo, sabe, essa situação da gente dialogar sobre aquilo que os incomoda quando vocês observam as ações de marketing do mercado ou de outras instituições educativas. É mais um momento mesmo da gente colocar para fora, né?
aquilo que nos aborrece, aquilo que nos indigna, porque a indignação de um não é a indignação de um só, né? É a indignação de muitos, né? Vocês acham que o pós-pandemia vai ser utilizado como marketing ou não? Ou melhor, esse período, né, que nós estamos vivendo, né, trabalhando com novas tecnologias, tecnologias online, etc. Isso pode vir a ser utilizado, né, no pós-pandemia como um instrumento de marketing? Eu imagino que sim, porque eu acho que tá trazendo mais pessoas para esse meio, né? Obrigou a mais pessoas usarem esse meio de comunicação. Uhum, Então, a área de marketing, aproveitar para utilizar também esse meio, né? Ou aumentar mais ainda a uhum. atuação, eu acho que pode mudar assim alguma coisa. Não digo só na parte de venda só, não, mas Uhum, no geral, né? sim. Celso, você acha que o ensino híbrido vai ser. Porque antes era a sala de aula invertida, né? Durante muito tempo o pessoal usou a sala de aula invertida durante muito tempo como mega, ultra campanha de marketing super revolucionária. O que você acha agora sobre o ensino híbrido? Que eu acho sobre ensino híbrido. Você acha que ele vai ficar, vai ser o novo marketing, aí o novo jargão? Eu Ah, posso comentar? pode, por favor. Pode. Na verdade, era isso que eu estava pensando quando o professor perguntou. Se ia usar o marketing nesse pós-pandemia. E eu acho que para as escolas, o ensino híbrido, pelo menos para o fundamental, para o ensino médio, não para a faculdade, eu acho que veio para acabar mesmo com essa discussão de que as escolas iam se tornar à distância, que que no futuro não ia mais existir escolas, que a Hum, gente. Então eu acho que veio para acabar com isso, que as pessoas acabaram vendo que não é assim tão simples, né? Fazer uma escola em casa, você ensinar em casa. Até dá um uhum. pouco de alívio pra gente, porque eu vou demorar muito para me aposentar. E eu sempre pensava nisso. Aí eu falei, não, acho que eu tô empregada por um bom tempo, né? Mas eu agora para a faculdade, para os adultos, eu acredito que possa até vir a ter uma maior adesão, né? Uhum. Mas para a classe que a gente trabalha, assim, para a turma que a gente trabalha, acho que não. Sim. Engraçado, né, Camila? Assim, uma coisa também que eu tenho notado muito, essa questão do homeschooling, que estava em alta, estava bombando, tinha um monte de pesquisadores, e agora o pessoal já está tudo mansinho, cada um no seu canto. Porque, assim, os pais, e principalmente na educação infantil, assim, que eu tive a oportunidade de conversar, o pessoal estava se descabelando, porque os pais tinham se dado conta do puxa, como faz falta aqui agora o pedagogo para me apoiar com a educação do meu filho, da minha filha, eu não tenho esse conhecimento. Eu acho que foi ótimo para cair a ficha. Eu Foi, concordo. foi ótimo para cair a ficha, porque agora todo mundo, eu acho que a pedagogia ganhou muito com isso. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, para rever o que a gente precisa melhorar, para aproveitar aquilo que ficou desse período. E é engraçado que, assim, eu vi. Então, nesse período aqui, eu participei de uma videoconferência sobre edtechs, né, ou seja, as startups da área da tecnologia e da área da educação. E aí, uma palestrante, achei muito legal, porque ela estava falando do ensino híbrido. E ela disse o seguinte: teve uma professora que compartilhou com eles essa experiência. Ela é do ensino fundamental, da escola pública. Os alunos não tinham, e ela era do grupo de risco. Os alunos não tinham internet na casa e nem ela. Então, como que ela fazia? Ela comprava sacolinhas de plástico, ela colocava atividade nas sacolinhas e pendurava no portão com o nome dos alunos. Aí os alunos passavam,
pegavam a tarefa, entendeu? E ela via que estava passando, pegando tarefa, e depois deixava a tarefa para ela poder corrigir, sabe? Então, assim, eu achei fantástico essa experiência, sabe? Porque, assim, a gente está falando de tecnologia, de smartphone, de coisas mega mirabolantes, e a professora resolveu o problema com sacolinha, né? E atividades escritas à mão para os alunos poderem fazer em casa. Então, e, e essa coisa do híbrido ficou na minha cabeça, né? Porque, assim, a gente acabava tendo uma visão do híbrido tão distorcida, né? E eu lembro que a gente comentava sobre isso com o professor Ângelo, já no curso anterior, lá na FATEC, né? A visão distorcida que as pessoas acabam tendo de muitas situações por causa desse marketing que vai para enganar, que vai para persuadir, que vai para distorcer a situação, pensando só no lucro, né? Então, acabou se distorcionando muito do que pessoas, do que intelectuais tinham realmente sonhado para a educação à distância, para o ensino híbrido e tal. E estava mais a visão de mercado, de lucro, vamos lucrar a qualquer custo. E olha que interessante, a gente precisa passar por uma pandemia, uma situação como essa, para muitas de todas aquelas situações caírem por terra. Porque hoje também eu faço uma análise interessante do que a Camila está falando, porque por mais que a gente que queiram passar para nós essa informação de novo, a gente já não vai cair mais nessa história. Porque olha, que nem se a gente vê marketing e fake news, por que fake news dá tão certo com alguns temas e não dá certo com outros? Fake news só dá certo pelos estudos do Steve Bannon, lá, que é o norte-americano, esse louco da direita, da extrema-direita, que vem causando dentro do marketing, do Yerson, de toda essa galera, e que a Brittany coloca isso, o pessoal que está agora também estudando fake news coloca. A desinformação, ela só vai te alcançar se... Então, vou começar a segunda parte falando dessa questão das fake news, né? Porque para nós que somos professores, isso é bem importante. Então, eu estava conversando com a Camila naquela hora que eles já não vão mais conseguir fazer esse marketing de persuasão por meio de fake news. Por quê? Porque quando nós somos alvo fácil do que eles na Cambridge Analytica chamavam de persuasíveis, quando a gente não tem conhecimento aprofundado sobre determinado assunto. Quando nós temos uma opinião formada ou temos algum conhecimento sobre, dificilmente a gente é ludibriado por fake news ou por desinformação. Então, nesse sentido, muito do que se falava sobre a sala de aula, né, ou seja, toda aquela conversa desconstrutiva da própria escola sem partido, ela cai por terra, porque agora os pais eles passaram, as mães passaram por essas dificuldades, os avós, os responsáveis, os irmãos, né, os acompanhantes. E isso é muito legal, porque a gente passa de ter uma educação que a gente ouve falar para uma educação que a gente vivencia, que a gente vive, a gente vê o sofrimento. Então, a gente sabe a importância do papel. O papel do professor, que muitas vezes eu, como responsável do lar, acabei já esquecendo, porque a gente tem muito essa fantasia, a fantasia do tipo da minha época. Então, agora que você já é adulto, você está passando aquilo, né, na pele, você está vivenciando aquilo, então aquilo já deixa de ser algo fantasioso, passa a ser real. Quando é real, a gente já não é alvo fácil de fake news. Então, nesse sentido, eu acho que na educação nós ganhamos muito, né? Outra coisa também que eu acho que a gente ganhou muito também, falando do ensino híbrido, do marketing, das instituições, é que tem um dos princípios de marketing que a gente fala que a gente tem que pensar o produto ou serviço, né? Ou seja, o que nós estamos oferecendo, para quem é oferecido e para o que é oferecido. E muitas vezes as famílias tinham uma visão deturpada do para o que é oferecido.
e agora elas se dão conta do para quê, né? Isso ficou muito claro. Então, eu acho que também a gente passa a ganhar um pouco mais do respeito, né? É, e essa é uma situação muito importante para nós. Depois, né? É, muitas vezes também os professores eram culpados dentro dessa visão do administrativo, trazendo sempre os conceitos da área de marketing, né? Que é o tema de hoje, mas assim, nós éramos culpabilizados pelas famílias, pelos alunos, pelos estudantes, porque as pessoas não queriam o que a gente fazia. Eles queriam o que eles achavam que eles queriam, que eles precisavam. E os pais também achavam que queria para os filhos o que eles achavam que precisava. E hoje em dia as pessoas já começam a dar um pouco mais de valor que os alunos precisam daquilo que nós temos para oferecer, né? Somos nós da educação que traremos esses resultados, os resultados que as famílias tanto querem, ou que os seus filhos terminem os estudos, ou que cheguem a uma instituição pública no ensino superior, N possibilidades, né? Mas agora eles começam a ver que esses resultados somente serão capazes se a gente tiver uma educação, se é a educação pública, que nós tenhamos os recursos necessários para oferecer essa educação, né, de qualidade a esses alunos. A escola voltou a ocupar um lugar muito importante na comunidade, a função educativa da comunidade, o centro da comunidade. Isso é algo também que a gente discute no marketing, ou seja, a importância que a gente tem, né? Eu sempre brinco com os alunos de sala de aula que eu falo assim, olha galera, se vocês deixarem as pessoas aprenderem aquilo que você oferece como serviço ou produto, você não vai vender mais? E aí eu dou sempre para eles o exemplo aqui em casa, né? Hoje em dia, bom, eu não sou daqui de Itu, eu mudei para cá faz pouco tempo. E aí nós compramos uma chácara aqui em Itu e nós aprendemos a fazer grande parte da rotina. Cortar grama, porque a gente levou muito calote de prestador de serviços e tal. Então essas coisas somos nós que fazemos, né? Tirar mato de cainchada de raiz, porque o pessoal não tirava, só passava a roçadeira e ia embora. Então o cuidar, a gente aprendeu a cuidar. E eu sempre falo isso aqui em casa, quem cuida é o dono. Quem não cuida vem para fazer um serviço. E é interessante isso, porque agora as pessoas se dão conta que não conseguem substituir o professor. Não é simples assim. Eu vou fazer o seu serviço. Não, não é simples assim. A gente ganhou essa notoriedade também, né? E isso, por mais que a gente não saiba, é uma das teorias do marketing, ou seja, não deixe o outro aprender aquilo que você faz ou você deixará de ter o que fazer. E nesse sentido, as pessoas até tentaram, durante muito tempo, achar que faziam melhor do que nós. E agora se deram conta de que não é bem assim, né? Depois, outra situação, né? Nós não temos ao nosso alcance, quando a gente pensa em ações de marketing, a gente não tem ao nosso alcance a possibilidade de mudar todo mundo, né? Mas a gente tem a oportunidade de fazer a diferença na vida da pessoa que está em busca de, né? Porque a motivação, ela é interna do aluno, né? Não é algo externo. Então, assim, o aluno desperta nele a curiosidade do saber, né? E isso é uma ação que nós temos, isso é intrínseco nosso na educação como professores, como professoras, né? Como gestores, então é continuar, né? E é interessante também, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que um profissional de marketing faz então, né? Se não é nada disso que a gente acha que é, então o que é? Bom, primeira coisa é como eu começo escrevendo lá o capítulo do livro, a primeira coisa que a gente faz análise de ambiente, interno e externo, né? Então a gente vai estudar o macro e o microambiente para ver o que existe de ameaça, de oportunidade, de ponto forte e ponto fraco. Então, isso é a primeira coisa que um profissional de marketing faz. Depois
conhece o ambiente, né, vê tudo que acontece ali, como as coisas são organizadas, no caso vai da instituição, né, de ensino, quais são os cursos que são oferecidos, quais são é, os períodos em que aqueles cursos são oferecidos, aquela instituição está atuando no que? Na educação infantil, na educação básica, né, fundamental, na educação, no ensino médio, no ensino superior, onde que essa instituição, ela então está atuando, em quais níveis ela está atuando. Depois, como que é aquela região ali que está em volta dessa escola, né? Porque é uma comunidade que está ali em volta, o que está acontecendo por ali, como que essa comunidade pode vir e contribuir com essa escola, né? E depois vem o que a gente chama de 5 passos básicos, né? Primeiro, nós deveríamos inventar ou melhorar alguma coisa que vale a pena ser feito, né? Isso é sempre o inventar, o inovar, o ser criativo. O profissional de marketing ele tem que ser criativo, ele tem que ser ali pulsa a criatividade. Depois a gente vai projetar e a gente vai construir, a gente vai oferecer alguma coisa, né? Para a gente conseguir projetar ou construir alguma coisa depois disso, a gente vai ter que oferecer isso para alguém. E daí a gente vai ter que saber contar essa história. Isso pode ser pago, pode ser com fim de lucro, sem fim de lucro, mas a gente vai ter que contar essa história para alguém, né? Daí, depois que a gente conta essa história, a gente vai divulgar alguma coisa, né? A gente vai criar aí o que se chama hoje em dia o marketing de conteúdo, né? A gente vai criar os conteúdos, que nem sempre é um texto escrito, né? Pode ser um infográfico, pode ser um evento, pode ser tanta coisa, né? Esse conteúdo que todo mundo fala hoje em dia, mas pouca gente explica o que é. E depois a gente tem que estar presente para organizar, para liderar, para construir essa confiança, para ganhar a confiança, seja da comunidade, seja da instituição em que a gente está, para quem a gente trabalha, e aí vem o trabalho operacional, né? Ao mesmo tempo que a gente faz a gestão, o profissional de marketing não pode se eximir da função de ser o operacional também, né? Então, eu sempre falo para os alunos que o profissional de marketing, ele tem que ir para a arquibancada, né? Ele vai para a arquibancada, ele vê lá da arquibancada o que está acontecendo lá embaixo, né? Na plateia, ele tenta interagir, tenta entender o que está acontecendo. Então, assim, nós nunca deveríamos, como profissionais de marketing, estar em escritórios, né? Nós precisamos estar onde estão as pessoas. As pessoas, né, são aquilo que nos inspira a fazer coisas melhores, né? Na escola, na comunidade. E hoje em dia a gente acaba vendo a escola tão distante, muitas vezes, da comunidade. Às vezes por medo, né? Às vezes por falta de oportunidade. E em outras situações a gente vê a escola tão presente, né? Seja a escola que acolhe, a escola que está ali, a escola que faz o diferente, que que ousa fazer do diferente, mesmo quando não há condições para fazer do diferente, né? Então, assim, a gente vê tantas histórias de escolas de periferia, são histórias maravilhosas, assim, construídas a partir da vivência, né? Ou seja, a comunidade está dentro da escola, né? Quando eu sempre converso com os alunos sobre marketing e educação, por mais que com certeza eles não tiveram esse princípio quando criaram toda aquela estrutura, mas eu sempre comento da experiência do pessoal de Campo Limpo, lá em São Paulo, do CPEJA de lá, que assim, é uma escola de um bairro muito pobre. Eles, até uma vez eu convidei eles para vir a Fatec Tour, eles quase chegaram a vir, mas aí depois eles tiveram um compromisso e depois eu já não consegui mais reagendar com eles, né? Mas assim, eles abriram as portas da comunidade e foi muito difícil, porque assim, uma vez que você está implementando uma ação de marketing, não é algo bonito, muitas vezes não é algo fácil de ser implementado também, né? Porque a gente encontra resistência. O profissional de marketing, ele encontra muita resistência. É que a minha gata está aqui, gente. O profissional de marketing encontra muita resistência. Ele muitas vezes encontra a resistência, né, da própria comunidade escolar ou dos pais, dos responsáveis, dos próprios alunos.
Então, assim, para eles lá em Campo Limpo não foi fácil, e hoje em dia eles são uma referência nessa área, né, do ensino integrado, mas assim, eles conseguiram colocar professores trabalhando disciplinas diferentes no mesmo ambiente, mas que eram disciplinas que se conversavam. Depois, eles conseguiram também desenvolver um trabalho, né, de empatia com a própria comunidade, e o bairro é muito perigoso, né? O bairro de Campo Limpo é um bairro perigoso. E então, à noite, os moradores de rua, eles entravam, eles dormiam dentro da escola, tomavam banho lá, e eles iam à biblioteca ler e estudar. E, em contrapartida, eles cuidavam da escola. E vocês não têm noção do escândalo que foi a primeira vez que esses moradores de rua foram para dormir dentro da escola. Foi bonito de ver. Eu acompanho a história deles há muito tempo. Depois eu vou colocar para vocês no grupo, né, que são essas coisas que me fazem acreditar e acreditar todo dia na escola pública, né? Da importância dela para a comunidade, para o Estado, né, para as pessoas que ali estão. Mas foi muito interessante assim, o processo, gente, porque os funcionários administrativos ficaram revoltadíssimos. Como assim, morador de rua na escola? E aí foi além, porque depois começaram a chegar também os drogados, né? E aí eles começaram também a ajudar, e aí eles cuidavam da escola, eles limpavam a escola, pintavam a escola. Muitos deles voltaram a estudar, se formaram na escola. Aí depois eles começaram a desenvolver todo um trabalho com a comunidade para que as pessoas já acima dos 60 anos voltassem para estudar. E alguns se formaram na escola, terminaram o ensino médio, alguns terminaram até ensino superior. Eles narram lá a história de um dos alunos que o sonho dele era se formar em direito, e ele se formou, né, depois já de sua idade avançada. Então, você vê que é a comunidade que você empodera a comunidade, né? E ali, aí depois eles já não querem mais que a escola perca essa função, porque a escola acabou despertando a motivação interna dessas pessoas em serem pessoas melhores, acreditar naquilo que para elas já estava desacreditado. Por mais que o CPG de Campo Limpo não veja dessa forma, gente, essas ações que eles fizeram são ações de marketing, porque é o que o Seth Godin ele fala, o profissional de marketing, a vida, o nome foi muito feio que deram para a área, porque a área em si pensa a melhoria. Se eu estou pensando que eu vou resolver problemas de pessoas, então, e que uma empresa resolve problemas de pessoas, então uma escola resolve problemas de pessoas. Então, ali dentro, sem se dar conta, há profissionais de marketing, por esse olhar, né, desse autor. Porque nós não estamos analisando o mercado, nós estamos analisando uma tarefa, né, que é um profissional que assume como tarefa criativa resolver problemas. Se essa escola está desenvolvendo a atividade criativa de resolver problemas, esses profissionais, por mais que eles nem tenham conhecimento dessa teoria, eles estão executando isso porque eles estão administrando de uma forma diferenciada uma instituição, né? Depois, outra experiência também que eu sempre comento com o pessoal, depois dessa de Campo Limpo, né, que para mim é muito emblemática essa experiência, é uma que eu tive a oportunidade de vivenciar, que eu também posso compartilhar com vocês o link. Tudo bem que está em espanhol, porque eu não tive tempo de traduzir ainda. Foi de uma experiência que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estive em Oaxaca, no México, o ano passado, em 2019. Eu fui pelo Centro Paula Souza. Eu participei de um edital e fui escolhida para dar um curso de formação por competências para professores do ensino técnico lá, do CONALEP, que é uma instituição como se fosse o Senai aqui no Brasil. E aí, gente, eu cheguei lá achando que o pessoal ia me matar, porque eu ia falar de competências, porque aqui no Brasil você fala de competências, o povo sai correndo atrás de você. E aí eu queria falar desse olhar múltiplo das competências e tal. E quando eu cheguei lá,
vai vendo. E aí, como cada cultura, né? Quando eu falo da cultura, é exatamente isso que eu vou falar agora. E eu cheguei pisando nos ovos, assim, sabe? Para que ninguém ficasse milindrado, porque eu tinha participado de um edital do Centro Paula Souza que falava que eu tinha que falar de competências, mas aqui no Brasil quem fala de competências já é massacrado. Então, eu cheguei lá dizendo assim, não, mas não precisamos ficar nervosos, porque não é bem assim. Aí o pessoal já chega falando assim, não, professora, mas aqui educação que não é por competências é educação atrasada. Eu falei, mas como assim? E aí comecei a vivenciar com eles as experiências deles. Na verdade, quem deu curso foram eles para mim, não eu para eles. Aí eu conheci essa experiência de uma escola rural lá, que eles trabalham com competências há muito tempo. Eles trabalham com o que eles chamam de competências socioeducativas e comunitários socioeducativas, porque a escola é gerida pela comunidade. Então, vai vendo, eu peguei lá a experiência dos alunos, a sala de aula é um lugar para eles se encontrarem, fazer reuniões, para eles fecharem trabalhos, porque na sala tem os computadores, tem as mesas de reunião, dos espaços de aprendizagem. Depois eles vão para o campo e lá no campo eles ficam todo o tempo da aula prática, porque a aula é no campo. Esse curso era um curso de agrotecnia, é como se fosse o agrotécnico aqui. E além deles aprenderem essa disciplina, a gente vai vendo, era para a aprendizagem dos ensinos, das técnicas milenares de plantio. Então, assim, tinha, nossa senhora, eu fiquei olhando para, ai meu Deus do céu, no Brasil isso dá um rolo. Aí tinha uma parte da aula que era um ritual sagrado que você tem que pegar o frango. Os alunos tinham que fazer isso, cortar a cabeça do frango, porque o sangue é o que vai dar a, o ritual o sangue é o que purifica a terra, então que vai ter a nova colheita. E tinha que fazer certo, porque tinha lá o vovozinho ancestral que estava lá vendo. E depois ele ia lá na escola para dar a nota dele, de 0 a 10, se eles tinham aprendido a fazer certo ou não. A outra experiência também foi do ensino do idioma, do zapoteco, porque lá, o que acontece? Eles estão na terceira geração, e a geração anterior, que foram os filhos, eles não puderam aprender a língua dos pais, porque a língua dos pais era o zapoteco, o mixteco, que eram as línguas indígenas, que eram tidas como as línguas impuras. E a língua intelectual era o espanhol. Então, resumindo, o avô sabia zapoteco, o filho não sabia zapoteco, o pai dessa criança não sabia, e agora a criança tinha que aprender, porque senão o avô morre e a língua se perde, que é a língua mãe que eles falam. O espanhol é a língua estrangeira e o zapoteco é a língua mãe. E vocês precisam ver, porque a comunidade vai lá para fazer a avaliação. Vamos supor que ele sabe escrever o zapoteco, mas não sabe falar. Então, as aulas de escrita vão vendo a complexidade da situação. A aula de escrita, ele não precisa mais assistir. Ele só vai nas aulas em que ele tem a oral, que ele vai aprender a falar. E tudo isso é por conceito. E na avaliação final, a comunidade vai para avaliar, para ver se eles estão falando zapoteco certinho. É uma coisa incrível, gente. Incrível. Eu fiquei de boca aberta. Quando eu cheguei e vi aquilo, eu falei, gente, eu não acredito num negócio desse. Outra, querendo ou não, eles estão, sem nem saber, eles estão executando educação decolonial lá. As comunidades eclesiais de base são muito fortes lá da teologia da libertação. Eu sei porque eu participei de vários grupos de comunidades eclesiais de base aqui no Brasil, e a gente só vivia a teoria da teologia da libertação, mas não estava nem perto da vivência da comunidade eclesial de base aqui. As mães, as matriarcas indígenas, elas continuam morando, apesar de toda a infraestrutura que já se tem hoje em dia, elas continuam vivendo nas suas ocas, com a iluminação natural ainda, e não tem a iluminação artificial lá, com os fogões, a lenha dentro da casa. Por quê? Porque é a forma delas manterem a tradição. E os filhos e os netos vão lá
para beber da instrução da sabedoria. Na escola está o conhecimento. Na comunidade, ou seja, onde se fala a língua mãe, lá está a sabedoria. É uma coisa de outro mundo, gente. Isso porque eu fui dar um curso de competências na educação técnica e voltei com uma experiência de vida daquele lugar. Então, aquelas pessoas elas não têm a mínima noção, mas aquilo é a essência do marketing. E assim, elas não precisam teorizar isso. É a essência da decolonialidade, como diz o Henrique Dussel, mas eles não precisam saber disso, porque eles têm a vivência da comunidade, né? E muitas vezes a nossa escola, a gente não consegue ter essa vivência. Ou porque os pais não têm o tempo da convivência, ou por uma série de questões. Eu lembro que do outro grupo, que nós convivemos com professores, com diretores, com coordenadores pedagógicos, eu fiz amizade com uma pessoa muito interessante que mora, inclusive, aqui perto de casa, né? Eu não a conhecia. E um dia, conversando com ela é coordenadora pedagógica, ela me disse que uma vez ela estava preparando a reunião de pais. Espero que isso passe, viu, gente? Que não seja mais desse jeito o processo de pós-pandemia. Mas ela começou a me explicar que na reunião de pais ela tinha que explicar que a criança precisava estar 1 hora com os pais, que os pais precisavam dedicar 1 hora de atenção aos filhos, que precisaria brincar com os filhos nessa 1 hora e tal. Quando ela terminou de explicar o vídeo da reunião de pais e mestres, eu falei para ela, olha, mas com todo respeito, esse é o vídeo que a Patrícia da ASPA, que cuida da Associação de Proteção aos Animais aqui de Itu, trouxe para passar para os alunos do curso, quando eu era professora em gestão de tecnologia da informação, de como ser uma adoção responsável por um animal de rua. É exatamente isso, você tem que estar 1 hora para tirar o seu animal, para poder passar, aí passear, estar 1 hora com ele, conversar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente perdeu. Então, realmente, a função do humano, a função da educação, a função da família, do que a gente está falando? Como assim? Você tem que explicar para o pai e para a mãe que essa criança precisa de 1 hora de dedicação dessa pessoa. E os pais ainda reclamavam, dizendo que não tinha 1 hora para dedicar a criança. É muito tempo. Como que eu vou ter 1 hora para dedicar a essa criança? Por isso que eu estou falando para vocês, gente. Olha, eu sempre falo que é engraçado, né? A gente atrai, né? E o Brasil precisava atrair a pandemia. Isso é causa e efeito, porque não existe nada de casualidade na vida, é causalidade. E isso é causalidade. Nós tínhamos que passar para essa situação para poder valorizar muitas coisas. Uma delas é a nossa responsabilidade por uma vida, né? Essa vida pode ser o cachorro que eu tenho aqui em casa, de rua, que eu tirei da rua e sou responsável por ele, ou por uma vida, um humano que eu trouxe à Terra e preciso ser responsável por essa pessoa. Então, onde está o nosso grau de responsabilidade? E aí a gente vai em todos os aspectos. Porque qual é a nossa responsabilidade como professor na sala de aula, né? Hoje mesmo eu estava fazendo um curso pelo Centro Paula Souza, e aí estava, como sou coordenadora de curso na FATEC Itu, então a gente estava passando por esse processo de capacitação. E tinha uma fala que me chamou tanta atenção, ela estava recuperando um texto da Hannah Arendt, de 1970, que a Hannah falava que autoridade é diferente de autoritarismo. Que no mundo que nós estamos, nos custa muito novamente trazer à tona a autoridade, mas a autoridade é o legado do que está por vir. Não é autoritarismo, mas essa autoridade, o legado do estar por vir, quando é construído comunitariamente, dá à escola o lugar que é dela de direito, que é o lugar de respeito. O respeito da continuidade, o respeito da educação, o respeito, né, da responsabilidade pelo humano. E aí a gente passa a ter, então, essa função da necessidade do construir no conjunto, né, de valorizar o grupo, de valorizar as relações, de restabelecer as relações. Mas ela dizia, em 70, a gente já está em 2010, 2020, porque em 2010 aí tem uma reescrita desse livro, mas agora
com uma introdução nova, mas agora em 2020 eu fiquei pensando, então como que quem está relendo essas obras relê agora em 2020, né? Em 1970 ela já falava que nós não tínhamos mais referências de muitas das instituições que eram responsáveis pelo legado das pessoas que estavam por vir. Então, sim, em 1970 a gente já tinha nós já tínhamos sérios problemas com as instituições. Em 2020, então, o que nós temos, né? E isso me levou muito a pensar, por quê? Porque, voltando, se nós somos profissionais, eu, na minha função, que preciso pensar em resolução de problemas, então, nós, na educação, temos muitos problemas. E aí eu faço para vocês a seguinte pergunta, né? Entre todos esses problemas que nós temos para resolver, quando vier esse pós-pandemia, por onde a gente começa? Para recuperar a função da escola como lugar que também é uma instituição que resolve problemas. Porque, gente, nós resolvemos um monte de problemas, né? Nós temos que ser criativos todos os dias. Então, qual será a nossa prioridade quando nós voltarmos no pós-pandemia? E eu deixo para vocês essa instigação aí da reflexão. Por onde começamos? Que é a Viviane que está falando, boa noite, tudo bem? Oi, Viviane, tudo? Eu acho que o acolhimento, nesse primeiro momento, Legal. vai ser fundamental, porque, Legal. na verdade, nós vamos ter que nos inserir novamente na vida do aluno, né? Sim. E fazer com que ele entenda que nós estamos aqui para somar, para agregar e em conjunto, né, tentar desenvolver o que for possível agora no período que falta até o término do ano letivo, né? Sim. Então, assim, eu acho que vai ser mais uma troca, né, de informações do que mais de aprendizado, né, para tentar salvar, digamos, o que não foi absorvido, né? Porque se nós formos analisar de fato, os alunos não absorveram nenhuma informação, a não ser aqueles que realmente já têm aquela vontade, aquela aptidão mesmo e a dedicação para o estudo, né? Sim. O acolhimento vai ser fundamental e fazer com que o aluno entenda que a escola faz parte da vida dele, né? Então, mudar o conceito de que escola foi feita só para ensinar a didática antiga, né? Do método antigo, que o professor sabe, ele ensina, se o aluno entendeu ou não, né? Porque hoje a gente, entrando aí no método, na metodologias ativas, né? Fazer com que ele utilize esse processo de aprendizado da casa para a escola, e não da escola para casa, né? Claro. Viviane, você é professora? Eu sou Seleciona professora. Uhum. Sou professora notata, digamos assim, porque você tá no fundamental? é Fundamental 2 e ensino médio agora. Olha que legal. Viviane, o pessoal do ensino médio vai precisar desse acolhimento. Né? Porque, inclusive, assim, eu sinto assim, eu tenho filho adolescente, né? E eu sinto... O adolescente hoje, ele é muito inserido no meio digital, né? É verdade, né? Que eu acho que até para ele seria muito mais fácil hoje, né? Esse método que nós estamos utilizando. Mas eu acho que eles aproveitam de uma maneira tão vazia a internet que se fosse utilizada realmente pela proposta que o Estado oferece, a ETEC oferece uma excelente plataforma. Então, nada se daria por perdido nesse mundo virtual. Eu acho muito pelo contrário, iria se aproveitar muito mais, né, nessa metodologia ativa, né? Que, na verdade, eles estão fazendo esse trabalho, nós estamos ensinando eles buscarem os problemas, né, tentar transformar,
resolver não, mas compreender para trazer na sala de aula, né? Então, assim, Sim. eu acho que essa dificuldade vai ser uma dificuldade muito grande fazer com que a oportunidade que eles tiveram para não se perder ao longo do tempo, né? O objetivo proposto pelas instituições, né? As escolas, né? Então, eu acho que Sim. o caminho vai ser por aí, né? Viviane, no ensino médio você está na ETEC? Não, é que eu tenho professores, eu conheço professores da ETEC, né? Então eu já tive a Aham. oportunidade de ver a plataforma da ETEC, né? Uhum. Mas eu, assim, eu fui chamada para dar aula na ETEC, mas por conta da pandemia, aí o processo ficou paralisado, né? Sim. Ah, claro. Esse ano eu fui chamada para dar aula na ETEC, mas aí parou, né? Daí eu estou aguardando. Então, por enquanto, eu estou dando aula no sábado. Que legal. É, eu tô vendo aqui, Pipa, que tem 1 minuto e 37, né? Depois já vai cortar. Vai. Ai, já vai cair, é verdade. Isso. Então, só vou fazer uma consideração, Viviane, em cima do que você está falando. A Mari Lúcia também, né? Ela colocou aqui da questão do acolhimento, né? É, porque eles estão achando que são férias contínuas. É interessante, porque nós no ensino superior também enfrentamos algo muito, muito parecido, Viviane, com essa questão do acolhimento. As turmas que já tinham passado por esse acolhimento, que no curso de gestão que eu tô, eles lidaram com essa situação de uma forma muito tranquila o segundo e o primeiro e o terceiro semestre, porque só tem até o terceiro. Mas o primeiro, que não tinha criado esse engajamento entre a turma, eles acharam que era férias. E depois eu consegui resgatar só 26 de 40, mas suado, 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 assim, de ir em cada um, e falar a importância que agora tinha do estudo, mas realmente, porque eles não tinham se sentido acolhidos, não deu tempo de fazer o acolhimento para eles na FATEC, da forma como a gente tinha feito com as outras turmas. E aí a gente realmente perdeu muitos desses alunos nesse processo. Eu te entendo. Nossa Senhora, eu passei assim por uma mudança tão radical, porque como coordenadora agora eu fico sentada das 7 horas da manhã às 3 horas da tarde. A hora que eu saio daqui da cadeira, eu não aguento de dor nas minhas pernas. Assim, me dá repulso de ver o computador, eu não aguento mais olhar para o computador. Eu preciso fazer qualquer outra coisa que não seja ficar aqui. Então, assim, e é interessante, até o computador já está abrindo o bico, coitado, nem ele está dando conta mais de tanto serviço. Não, é verdade, faz sentido. Hoje eu estou na Nossa. coordenação, né? Uhum. E assim, a gente tem professor que por conta de tudo isso já estava de licença, agora prorroga porque não está bem mesmo. Tem profissionais que têm pai, mãe, idosos, então Sim. prefere não se colocar em risco porque vai voltar para casa. Então tem uma sugestão, né, um monte de coisas. Aí o coordenador nessa hora tem que estar junto, porque cria agora grupo de um WhatsApp, que é o canal, né, que É. nós encontramos da melhor maneira. As aulas precisam ser direcionadas para os pais. Sim. Tem o material que a gente precisa tomar todo o cuidado, pensando o que eu quero que o meu aluno aprenda, mas que vai ser o pai que vai procurar se estimular da melhor maneira, se organizar, se planejar e dividir com o filho. E a devolutiva, porque a gente manda para os pais, a gente espera que os pais dêem lá um joinha, enviem uma foto, um relato do que está acontecendo. A gente que fica do outro lado, com os professores, a gente pensa assim, como é que eu posso avaliar meu aluno nesse resultado que a gente está recebendo? Então é uma angústia, mas nos conforta em saber que está todo mundo passando por isso, né? Uhum. Eu trabalho na prefeitura de Itu, então tem um grupo que nos auxilia bastante. Então Uhum. a gente precisa mesmo cada dia procurar dar o nosso melhor. Aí eu estou nesse processo aí, Sim. Sim. mas É, é verdade mesmo. nossa, a gente não está acostumado, né? Porque na sala de aula você anda, né? Você levanta, você vai lá no grupo, você vai fazer uma outra coisa, não sei o quê. Agora aqui não, você tem que ficar o dia inteiro, porque os alunos vão se comunicar com você pela ferramenta que a gente está usando aqui, né? Então, e vocês sabem como que é o mundo eletrônico, né? Os alunos querem a resposta, às vezes, no nosso caso aqui no ensino superior, na hora. Eles te mandam a mensagem e ficam lá esperando. Tipo, professora, a senhora tá aí?
A senhora vai responder? A senhora vai demorar para responder? No nosso caso já são os pais, né? Eu trabalho com 0 a 3. Sim. Então é aquela realidade lá de que o pai às vezes trabalha, a mãe também trabalha, fica com a avó e as coisas têm que acontecer porque a gente acaba ligando para saber o que aconteceu. Sim. É uma loucura. É uma loucura. É um novo que faz com que a gente saia da zona de conforto. A gente tem que se fortalecer. Já faz muito tempo que a gente já está nessa, então tem que aprender a conviver. A gente quer que esse novo termine urgente, pelo amor de Jesus amado. Ai, ai. Mas daí, olha só. Então, o próximo assunto que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Tudo o que a gente escreve sobre a nossa instituição e a gente publica isso de alguma forma, seja no jornal da cidade, no mural da escola, no Facebook, se a escola tem o Facebook, o Twitter, qualquer ferramenta de comunicação que a gente use, tudo que a gente escreve sobre a nossa instituição faz com que a gente a posicione. Isso é um conceito de marketing que eu apresentei para vocês lá nos slides, posicionamento de marketing, de mercado, na comunidade. Se é uma empresa é mercado, se a instituição é a comunidade, mas nós estamos posicionando. O que significa posicionar? Significa como a comunidade está enxergando a nossa instituição. Então, o marketing que eu tinha falado lá no slide, ele usa da propaganda, do marketing, da comunicação, né? Ou seja, o marketing está usando a comunicação, a propaganda, vendas e tal, para comunicar aquilo que está oferecendo. Então, quando eu escrevo alguma coisa sobre a minha instituição e publico, aquilo ali está posicionando minha instituição na comunidade, na cidade, no estado, no país, por onde for. E, hoje em dia, é difícil uma instituição que não se comunica com a comunidade, principalmente agora, então, nessa época que a gente está vivendo, né? Que você falou, está usando o WhatsApp, o Twitter, o Instagram, N outras possibilidades de comunicação. Então, o que eu queria entender das instituições em que vocês estão como vocês estão se comunicando com a comunidade, se é que vocês estão se comunicando, né, com a comunidade, vocês optaram por isso, nesse momento. Quais são os canais que vocês estão usando para se comunicar? A instituição tem uma rede social, tem um site, jornalzinho da escola, não sei, newsletter da comunidade, mural externo da escola, como vocês estão se comunicando? Olá, boa noite. Oi, boa noite. Aqui na escola, nós, com essa pandemia, a gente viu o quanto de informação tinha errada escrita no nosso site, e a gente agora está arrumando tudo. E nós tivemos que comprar um sistema de telefonia. Para que precisamos trocar, porque para a gente poder atender remotamente, se a gente tem que fechar o prédio, não pode ter ninguém aqui, de poder transferir a ligação, né? Então, nós tivemos que investir em telefonia e no site da escola, a cada nova notícia, a gente vai colocar informação lá para os alunos acessarem. Mas os não acessam, eles gostam mesmo de ligar. E o WhatsApp também. Tivemos que criar um monte de grupo de WhatsApp para ter contato com os pais e com os alunos quanto à entrega desses trabalhos que eles estão fazendo em casa. Qual a escola, Ana? A Escola Técnica em Administração de Empresas, em Salto. A Escola Humanidade. Ah, que legal, da Humanidade. Olha só, eu sempre vejo vocês, os alunos de vocês, no ônibus, quando eu estou indo para a FATEC, e eu falo, mas onde que fica essa escola? Porque esses meninos têm justamente o público-alvo do nosso curso de gestão empresarial.
Agora eu já sei que vocês estão em Salto e que o Piva tem o seu telefone. Venha conhecer. Legal, legal. Vou marcar para poder ir fazer uma visita para vocês, Ana. E daí, complementando um pouco do bloco anterior, eu, com um filho de 3 anos, estou quase ficando louca. Falei, o meu estresse já bateu o máximo, né? Porque, além de ter um filho que eu não sei educar do jeito que as professoras sabem, eu trabalho numa escola técnica onde os nossos alunos trabalham em empresas, muitos estão sendo desligados, ou os pais, as mães, os irmãos estão perdendo o emprego. Então, já vem de família de renda baixa e agora a situação está piorando muito. E eu não acreditava que isso ia acontecer, mas já está acontecendo. Então, além de ter que ligar para cobrar se ele está fazendo o trabalho ou não, a gente ainda tem que ter esse cuidado de saber em que situação que a família está. Muitos já mudaram de endereço para ir para condições mais precárias ainda de vida, né? Agora, com relação ao bloco anterior, o pior do nosso papel no momento não é só a pandemia, porque tudo vai ter que mudar. A escola vai mudar, o comércio vai mudar, muita coisa vai ter que mudar, senão não vai sobreviver. Hoje, nós estamos em sala de aula, passando conhecimento para alunos que a gente não sabe que profissão vai exercer no futuro. São as profissões que ainda vão surgir. Então, a nossa responsabilidade é muito maior. Quando os nossos alunos voltarem para a classe, eu sou da professora e coordenadora, vou ter que falar muito com os nossos professores que, além do acolhimento, nós vamos ter que passar para eles que o mercado, a partir de agora, vai ficar muito mais exigente. Eles vão ter que estudar muito mais, vão ter que se dedicar muito mais, vão ter que crescer como pessoa e como profissional 5 vezes mais do que eles agiam antigamente na carteira, na sala de aula, né? Aquele chegou aqui, vou dormir, não sei se eu vou para a escola hoje ou não, respeitar o professor e tudo mais, tudo isso vai mudar. Sim, sim, eu concordo, Ana. Ontem eu estava assistindo televisão à noite e acabei pegando uma programação da Globo News que estavam discutindo a questão do racismo, né? E aí era um painel com todas as pessoas que hoje em dia trabalham na Globo e que são afrodescendentes. E o final do painel, a gente me marcou muito, né? Porque assim, isso tem muito a ver comigo também. Que o Heraldo Pereira perguntou para as colunistas, né, para as comentaristas, qual tinha sido a ferramenta que aquela família, né, daquela família afrodescendente tinha usado para furar o bloqueio, porque eles estavam comentando da questão dos Estados Unidos. Qual era a ferramenta que aquela família tinha usado para furar o bloqueio, para elas conseguirem ter essa mobilidade e ascensão social, de chegar a ser uma jornalista na Globo e tal, com tudo que isso implica. Todas elas, as 5 que estavam naquele programa, disseram que foi a educação, né? E assim, eu sou, né, seja, nasci na periferia, fui criada na periferia, e é verdade, se hoje em dia eu consegui estar onde estou, porque eu gostava de estudar, porque gostava muito da educação, porque sentia que era professora desde pequena, foi a educação. Ou seja, para quem realmente nasce na periferia, cresce na periferia e é filho da periferia, é simplesmente a educação, né? E não é uma educação meritocrática, não é. Essa educação, ela é o resultado do sofrimento de toda uma vida, né? Então, é o resultado do teu suor sagrado. Eu sempre falo isso para os alunos, a gente nunca pode esquecer a nossa origem. E anteontem, eu tive aula de manhã e precisei, assim, perder um pouco a estribeira com eles, porque é uma turma, sabe, muito... tudo tem que ser do jeito deles, eles impõem as regras. Eu falei, olha, gente, vocês vão me desculpar, mas já agora em diante eu cansei de indicador, cansei de entender as situações de vocês, eu cansei, porque vocês precisam crescer. Vocês precisam crescer porque o filtro no mercado de trabalho vai estar terrível.
A gente não vai conseguir falar de mundo do trabalho por um bom tempo, porque é só de mercado que o pessoal vai falar. A concorrência vai estar uma coisa gigante. E vocês estão aqui reclamando porque precisam sim ou não, ou vão decidir se vão ou não fazer um trabalho. Agora acho que é a hora de vocês crescerem. Vocês precisam se tornar adultos. Se ainda não são, terão que ser. E vão ter que amadurecer muito se quiserem sobreviver nesse mundo pós-pandemia. Porque tem gente que está pronta para sobreviver. Vocês estão prontos para sobreviver nesse mundo catastrófico que a gente vai viver? Não podemos mais viver em mar de ilusões. A gente vai ter que enfrentar essa luta juntos. A gente está num país com um problema sério, econômico, político, social, ambiental, e vocês estão fazendo mimimi para ver se vai fazer ou não vai fazer a lição do professor X ou Y. Vocês precisam acordar para a vida, vocês precisam crescer. Então, Ana, e para nós também, viu? Que estamos na gestão da educação, estamos na sala de aula, para nós também, nós vamos ter dias bem tumultuados, viu? Porque é isso que você falou, esse aluno, ele está passando por uma série de situações. Que nem teve um dia desses que eu estava dando aula e o áudio de uma das alunas estava aberto atrás. Vocês não têm noção da balbúrdia que era nessa casa. Criança gritando, correndo, gente xingando um ou outro. Então, assim, uma situação. E aí é lógico, né? A gente se coloca no papel de quem está do outro lado, você pensa, como que eu vou exigir alguma coisa para essa pessoa? Porque não dava para eu saber quem era na balbúrdia, porque a gente estava comentando na aula, mais de um áudio abriu e eu perdi essa referência. Mas é uma situação que a gente precisa estar atento, porque esses alunos, Ana, que nem você disse, eles vão voltar em uma situação social fragilizada, né? Emocionalmente, que nem a Viviane comentou, você comentou, uma situação, Mari Lúcia também comentou, debilitada, frágil emocionalmente, porque a gente não sabe todos os medos, as angústias que estão nas cabecinhas deles, né? E além disso, como que está sendo passado para eles, sabe assim, essa comunicação da pandemia é que tem me preocupado muito. E aí o Piva vai concordar talvez comigo, porque está na área dele também essa disciplina, mas o que querem que a gente entenda como ciência? Sabe, estão comunicando uma ciência, gente, que, sabe, que é uma ciência que é de alguns. É uma ciência que só escuta alguns pontos de vista, sabe? Qual é a ciência que a gente tá ouvindo? Qual é o conhecimento científico que a gente está construindo? Por que estão negando para nós o espaço para a gente construir esse conhecimento científico coletivo? Porque, olha, eu já tentei ajudar de diversas formas, já mandei e-mail para um, já mandei e-mail para outro, e ninguém me aceitou ainda em um grupo para eu poder participar de ajudar a construir esse conhecimento científico. Então, esse conhecimento científico é construído por quem? Sabe? E tudo isso que está sendo comunicado pode ajudar ou pode nos prejudicar muito no retorno às atividades escolares. Porque me preocupa, então me preocupa essa comunicação, me preocupa, que nem nós falamos no primeiro bloco, essa situação de que quando é no outro país, eu não sei quantos mil mortos. E agora no Brasil, o número de mortos hoje chegou à faixa de... Calma aí! A gente está no meio de uma pandemia e estão flexibilizando atividades comerciais, né? Então, assim, e muitas vezes desrespeitando o próprio decreto e plano, aqui no caso do Estado de São Paulo, elaborado e divulgado pelo governador. Então, eu tenho muita preocupação com a comunicação de tudo isso. No primeiro momento, ninguém pode sair de casa, porque não pode sair de casa, porque está crescendo, porque não chegamos no pico, porque não sei o quê. Na semana seguinte, não, porque está tudo controlado, agora já temos leitos para suportar e já podemos voltar às nossas atividades normais. Então, calma aí, vocês estão salvando vidas ou vocês estão salvando o mercado? Faz a comunicação certa, porque daí a gente entende o recado, a gente também faz a coisa certa. Mas não fica tentando falar uma situação e fazer
algo para o inglês ver. Nós sabemos, somos América Latina, nós temos noção do nosso prejuízo. Então, abre os números, escancara para nós, mostra a situação, dialoga com a gente abertamente. Parece que tudo é feito com o critério eleitoral. Então, quando a gente politiza um problema seríssimo como o que a gente está passando agora, né? Porque a gente já politizou tudo, desde o remédio até a ciência, já está tudo politizado. A ciência politizou, o remédio politizou, tudo politizou, a economia politizou, está tudo politizado, perfeito. Então agora vamos escancarar o jogo e vamos entender por quê? Porque nós, como educadores, precisamos saber a realidade da situação para nós comunicarmos esses jovens, porque nós tivemos uma pandemia como essa parecida em 1918, então vamos comunicar corretamente agora, para que quando a gente passar por essa situação de novo, esses jovens, que provavelmente serão os idosos do futuro, eles já vão saber novamente como lidar com a situação e não precisa passar pela palhaçada que a gente está passando agora, né? Então, assim, comunicar as situações corretamente é abrir o jogo e não é esconder os fatos, e sim aceitá-los, porque aceitando a nossa realidade, a gente cresce enquanto sociedade. Toda vez que a gente tenta mascarar uma informação ou passar uma informação que não condiz, nós estamos sim, gente, fazendo marketing de persuasão. Então, o que a gente está passando agora é um marketing institucional, nós estamos sendo bombardeados por marketing institucional de persuasão. Isso é muito perigoso, porque os alunos vão chegar com esse discurso na escola. E se a gente tentar criar com eles um outro diálogo, nós seremos colocados em xeque-mate. Mas por que tem que ser? Não, mas fulano disse que não é assim. Então, outra, as redes sociais comunicam e muitas vezes desinformam, e essa é a informação tida como verdade. Porque depois que a gente conta uma mentira várias vezes, ela se tornou uma verdade. E para eu desconstruir essa mentira, que é o reposicionamento que a gente fala no marketing, ou leva muito tempo ou gasta muito dinheiro. Como a gente na educação não tem muito dinheiro, vai levar muito tempo. Então a gente vai ter que ter muita paciência para a gente poder reconstruir tudo isso de novo. Então, por um lado, a gente sai fortalecido, por outro, a gente sai esgotado. E por outro, a gente sai desafiado. Porque para a gente desfazer todas essas fake news, desinformação, pós-verdade, a palavra que a gente quiser usar para definir isso, mas vai ser muito complicado. Porque praticamente todo mundo está falando o mesmo discurso, que eu estou tentando entender esse discurso de onde está vindo, porque nós, né, do marketing, a gente está o tempo inteiro duvidando de tudo, né? Duvidando de tudo e tentando entender de onde vem. É uma mente detetivesca, né, que eu falo para os alunos. A gente adora uma teoria da conspiração. Então, na nossa teoria da conspiração atual, a tentativa é entender por que alguém quer comunicar o que está comunicando. Até que ponto isso prejudica a nossa atividade como professores, gestores, acadêmicos, né? Outra, em que ponto isso também é um benefício para nós e podemos aí construir conhecimento com esses alunos que sejam de longo prazo, né? E todo esse papel, gente, é função nossa comunicar. Então, assim, para fechar, a gente posiciona a nossa instituição pelo que a gente divulga. Então, nossa divulgação, e aí eu vou do marketing, gente, que eu acredito. O marketing que eu acredito, ele é ético. E ele fala as coisas exatamente como elas são. Gostando as pessoas ou não. Que nem a Fatec Tu. Nós somos uma faculdade pública. O nosso vestibular sempre diz o seguinte, nossa divulgação de vestibular. Ensino superior gratuito. Não é gratuito. É ensino superior público. Eu não pago mensalidade, mas eu pago a taxa do vestibular, eu tenho que ter algum dinheiro para eu poder comer, eu tenho que levar um lanche da minha casa, eu vou ter que me deslocar, eu vou ter que pagar por esse combustível, eu vou ter que talvez comprar um livro. Dependendo do curso que eu escolher, eu não vou ganhar um computador, então eu vou ter que ter a infraestrutura para eu poder, com o passar do tempo, né,
ter acesso, se eu quiser me dedicar mais aos estudos, a esse tipo de ferramenta. Isso não é dito. A comunicação já vem lá de São Paulo, a gente não consegue mudar nada. E aí a gente tem que sair aqui a grito. Quantas vezes eu já não saí com os alunos da FATEC para fazer divulgação do vestibular, batendo de porta em porta, para entregar o folheto para as pessoas, porque as pessoas não conhecem a FATEC Tu aqui no município. De ir na escola pública para vocês precisam acreditar e prestar FATEC, é uma faculdade pública de tecnologia, né? Então, assim, é uma luta diária. Por quê, gente? Porque a comunicação foi feita. Não é a comunicação ideal. Então, a gente tem que reconstruir essa comunicação. Nós não temos dinheiro. Não sei agora como vai ficar esse vestibular, mas da última vez que nós tivemos a taxa de vestibular, vem para nós um valor de divulgação de vestibular, que quando eu chego nem na ITV para falar, olha, a gente precisa divulgar o vestibular da FATEC. Quando eu falo o valor nosso de divulgação de vestibular, o pessoal fala assim, não, deixa que eu vou lá, faço de graça para vocês. Porque o pessoal sabe que com o dinheiro que vem para a gente não dá para fazer quase nada de divulgação. Como você vai posicionar uma instituição numa cidade que não a conhece com alguns R$1.000 por semestre? Não dá. Não dá. A última verba nossa de vestibular no FATEC Tu foi R$5.000. Gente, dá para fazer algumas faixas, colocar um encarte no jornal do Periscópio, acho que um final de semana, o carro de som, panfletagem, acabou. O resto é no gogó. No gogó e sair pedindo, pedinte. Minha função para o vestibular é ser pedinte. Pedinte para a ITV, pedinte para o Periscópio, pedinte para não sei quem. Por quê? Divulga para mim, por favor, que a gente tem pouco dinheiro para divulgar o vestibular, é uma vergonha. Então, se a gente ainda comunica errado, é pior ainda, porque, olha, nós temos 10 anos na cidade, agora que a gente deixa de ser visto como forasteiro, as pessoas começam a dar alguma credibilidade para nós, né? Isso é muito complicado. Quem aqui está em instituição que é não governamental, pública, sabe do que a gente está falando. Mesmo quem está em instituição privada, dependendo da comunicação como ela é feita, você vai atrair exatamente aquilo que você divulgar. Esse é o nosso maior cuidado, né? Por isso que a instituição precisa ter um plano de marketing pronto, um plano de comunicação, o que vocês quiserem chamar, mas é um plano, né? A gente pode dar nomes bonitos para as coisas que a gente não quer que sejam capitalistas, mas a gente precisa se preocupar com essa comunicação da instituição, porque isso é a marca nossa que está ficando, né? O nosso logo é uma marca, a gente posiciona isso, a nossa comunicação é uma marca, a forma como a gente conversa com o aluno é uma marca, como a gente conversa com pais e responsáveis é uma marca, como a gente conversa com os professores é uma marca, como a gente apresenta a nossa instituição à sociedade é uma marca. O nosso espaço físico é uma marca, a nossa distribuição, as cores das nossas paredes, a distribuição dos móveis, toda essa questão de espaço de aprendizagem, tudo isso significa ambientação de espaços físicos, é posicionamento. A localização da nossa escola é posicionamento. Se o nosso aluno tem uniforme ou não, é um posicionamento, não importa a gente qual é esse posicionamento, é posicionamento. Se é bom, se é ruim, não está aqui, tá? Se é conservador ou se é liberal, também não está em discussão. Se é progressista ou não, é outra história. Mas que a gente está posicionando, a gente está. E detalhe, às vezes, nossa instituição já está posicionada há muito tempo, é a gente que não sabe o que a sociedade está pensando na nossa instituição. Então, antes da gente sair fazendo as coisas, que é o que aquela orientação de marketing lá diz, primeiro a gente sai, a gente conversa com o público que a gente atende, depois a gente volta e começa a repensar a própria ação. Esse processo é muito importante, né? Porque quando a gente está dentro da instituição, nós vivemos aquele dia a dia. E outra, depois que a gente está na instituição, que eu falo para os alunos, quando a gente está na gestão, nós estamos no redemoinho. A gente já não consegue mais perceber a instituição do lado de fora. Se a gente não consegue se ausentar, se colocar lá na arquibancada para olhar a plateia,
e ver de outro ângulo, a gente precisa de alguém que nos diga isso, que nos ajude a ver isso. Muitas vezes vai ser o aluno, vai ser o professor, vai ser a comunidade, então a gente não pode ter medo de ouvir quem está ao nosso entorno, como que a nossa instituição é percebida. Porque isso pode ser para nós um motivo de muita alegria ou um motivo de preocupação, mas nunca de desânimo, porque a comunicação a gente conserta. A gente só precisa saber onde a gente está errando para a gente poder consertar, né? Aí eu deixei lá para vocês aquele caminho do consumidor lá do marketing 4.0, naquele livro, o livro do marketing 3.0, a matriz baseada em valores. Tudo aquilo são aspectos administrativos que a gente pode aplicar em qualquer espaço, numa empresa privada, numa instituição pública, numa instituição não governamental. Aquilo a gente pode aplicar a qualquer instituição. A gente pode, de novo, a gente pode mudar aqueles nomes lá, capitalistas, para qualquer denominação que a gente tiver, que ninguém vai ficar nervoso por conta disso. Mas o que a gente precisa é ressignificar o marketing, né? Ressignificar o marketing dentro da instituição que nós estamos. Queremos chamar de client? Pode chamar, tem um livro sobre clienting. Podemos chamar de relacionamento com os nossos públicos internos? Podemos chamar público externo? Podemos chamar... porque a gente vai fazer um planejamento de uma filosofia administrativa? Podemos chamar... Gente, desde que a gente resolva problemas, a gente pode chamar de qualquer coisa, tá? Desde que sejamos criativos para resolver problemas e comunicar melhor, tá tudo perfeito. Tá? A gente tem a carta branca do Seth Godin para a gente fazer um monte de coisa legal. O que é importante que fique para nós, né, esse registro, para finalizar, eu passo a palavra para vocês, é que a gente não esqueça que nós, enquanto seres humanos, nós criamos uma imagem de algo todos os dias. Os alunos têm uma imagem nossa, têm uma imagem da nossa instituição, o pai tem outra, o responsável tem outra, cada um deles é um público diferente. No marketing a gente fala que isso é heterogeneidade, diversos públicos, diversos modos de pensar, cada pessoa é um mundo diferente, para a gente pensar, para a gente respeitar, né, e para a gente melhorar, na medida em que essas pessoas também aceitam melhorar a sua vida, tendo a educação, gente, como aquilo que ajuda a furar o bloqueio, né? Para alcançar uma vida melhor. A educação é exatamente isso. Por isso que nós não podemos nunca desistir de comunicar a educação. Aí eu passo para vocês a palavra, que já falta só 4 minutos. Falo demais, pelo amor de Deus. Me para, Piva, me corta. Ai, ai. Reflexões, angústias, dúvidas, fiquem à vontade. Dentro do que você comentou, essa persuasão, ela pode ter um efeito rebote muito grande, né, na sociedade e na vida do aluno, né? Então, assim, falando aí dentro do marketing até que é utilizado na escola, né, eu penso assim que nós temos que fazer com que um aluno veja que a escola está lá para favorecê-lo, né? Hoje tem na grade curricular aquelas novas matérias de eletivas, né? Que, inclusive, na rede estadual, que inclusive eu faço parte numa delas. E um deles é o projeto de vida, né? Que eu, principalmente no ensino médio, eu achei bem interessante porque a gente passa a ouvir mais o adolescente e fazer com que ele entenda que ele está inserido naquele meio para transformar, não apenas para seguir o método antigo, né, de aprendizado, né? Então, assim, o marketing que eu vejo que nós temos que fazer é com que o aluno perceba que a escola está lá realmente para transformá-lo dentro do que ele pretende, né? Então, assim, na verdade, nós precisamos construir novas experiências. Sim. Para esses alunos, para que eles levem para as suas famílias que já foram criadas, eu não digo assim nem criadas, elas já foram incutidas
aquela formação que tinha que seguir aquela quadradinho, aquele método antigo, e hoje já não é. É que nem na aula anterior, que foi dito, né? Tem que quebrar esse paradigma que já está, essa crença que foi incutida na cabeça do adolescente, para que ele leve para suas famílias, porque o Brasil ainda é muito cultural, né? Então, assim, para que esses efeitos surtam mesmo na sociedade em si, eu acredito que vai levar muito tempo, né? Porque a diversidade hoje está aí, mas nós não estamos preparados para essa nova cultura, né? Eu acredito que os novos, que vai demorar, aí, acho que uns 40, 50 anos, né? Ainda, infelizmente, né? Vai sair do comum, né? Para o normal, né? Que não tem essa de cor, de raça, de credo, né? Pelo visto que passamos todo hoje, que aconteceu nos Estados Unidos, né? E aí existia essa revolta mundial, né? Que nem era para mais se acontecer, né? Mas também é difícil você querer mudar um conceito, né? Que o menino é menino e a menina é menina, porque afinal de contas eles nasceram assim, nós nascemos assim, né? Então eu acredito que isso demore um pouco mais. Então eu acredito que nós, como educadores, né, tentando mudar esse conceito que está hoje no adolescente. Então, nesse projeto, né, dessas matérias que eu também dou aula, do projeto de vida de diretivas, eu percebi que no primeiro momento, né, a aceitação por parte deles foi muito boa, porque eles puderam passar o que eles estão sentindo, né? O que eles estão querendo. E aí, em cima do pensamento deles, a gente construía algo que possa realmente transformar a vida dele, que ele tenha o sentido da escola na vida dele. Então, a escola realmente está lá para me passar conhecimento, né? E eu vou vivenciar, eu vou ter uma experiência positiva nisso, porque, na verdade, você tem que guardar isso para a sua vida,